Em tempos de escuridão espiritual, quando o povo de Israel se desviava de Deus e adorava ídolos, um homem se levantou. Seu nome era Elias, o profeta do fogo, o mensageiro do Altíssimo. Num tempo em que os corações estavam endurecidos, Elias foi chamado para lembrar o povo de quem era o verdadeiro Deus, e sua fé seria testada diante de reis, falsos profetas e do próprio desespero humano. Elias surgiu de repente vindo de Tisbé, nas montanhas de Gileade. Com uma coragem que só a fé pode dar, ele se apresentou diante do rei Acabe e declarou com voz firme: "Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, a não ser pela minha palavra." E a seca começou. O céu se tornou um bronze implacável, a terra rachou sob os pés das pessoas e o desespero tomou conta de toda a nação. Os campos secaram, os animais morreram e a fome se espalhou como uma praga. Mas Deus, em sua infinita providência, cuidou do seu profeta. Ele enviou Elias para se esconder junto ao ribeiro de Querite. Lá, em meio à desolação, um milagre diário acontecia. Elias bebia das águas do ribeiro e era alimentado por corvos, que traziam pão e carne pela manhã e ao entardecer. Mesmo em meio à maior das crises, Deus demonstrou que não deixaria faltar nada para aquele que nele confiava. Com o tempo, até o ribeiro de Querite secou. A seca era severa, mas o plano de Deus era ainda maior. Ele então ordenou a Elias que fosse à cidade de Sarepta, na região de Sidom. Ali, na entrada da cidade, ele encontrou uma viúva apanhando lenha. Elias pediu-lhe água e um pedaço de pão. A mulher, com o coração pesado, respondeu que só tinha um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Era o suficiente apenas para uma última e derradeira refeição para ela e seu filho, antes de esperarem a morte. Mas a palavra de um profeta carrega o poder de Deus. Elias disse a ela: "Não tenha medo, vá para casa e faça como disse. Mas primeiro, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. E depois faça para você e seu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na panela não se acabará e o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra." A viúva, num ato de fé extraordinário, obedeceu. E assim foi. Dia após dia, a panela nunca se esvaziava e a botija de azeite nunca secava. O milagre silencioso da multiplicação sustentou aquela casa durante todo o longo período da seca, provando que a obediência à voz de Deus abre as portas para a provisão impossível. Mas a provação daquela família ainda não havia terminado. Tempos depois, o filho da viúva adoeceu gravemente e morreu. Em meio à dor e ao lamento da mãe, Elias tomou o menino em seus braços, levou-o para o quarto onde estava hospedado e clamou ao Senhor com lágrimas nos olhos: "Ó Senhor meu Deus, faze voltar, peço-te, o fôlego deste menino." Ele se deitou sobre o menino 3 vezes, e sua oração fervorosa moveu os céus. O Senhor ouviu a voz de Elias, e o menino reviveu. Ao ver seu filho vivo novamente, a mulher, chorando de alegria e assombro, declarou com o coração transbordando de gratidão: "Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a mais pura verdade." A fé dela, antes provada pela fome, foi selada pelo poder da ressurreição. 3 longos anos se passaram. A terra continuava seca e o povo desesperado ainda estava dividido entre Deus e os ídolos. Elias então voltou para confrontar o rei Acabe e todo o sistema de adoração a Baal. Ele propôs um desafio épico no alto do Monte Carmelo, para que todo Israel visse quem era o verdadeiro Deus. Ele disse: "Preparem 2 novilhos. Os profetas de Baal escolhem um, cortam em pedaços e põem sobre a lenha, mas sem acender fogo. Eu farei o mesmo com o outro.
Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. No alto do monte, 450 profetas de Baal se reuniram. Eles prepararam seu altar, e desde a manhã até o meio-dia clamaram: Ó Baal, responde-nos. Gritaram, dançaram e até se cortaram com facas e lanças, conforme o seu ritual macabro, tentando invocar o fogo do céu. Mas nada aconteceu, apenas o som de suas vozes desesperadas ecoando no silêncio tenso da montanha. Então, ao fim do dia, Elias se aproximou. Com calma e reverência, ele reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Colocou a lenha, a oferta, e para tornar o desafio ainda mais impossível aos olhos humanos, ordenou que derramassem água sobre tudo, não uma, mas 3 vezes, até que a água encheu o valo ao redor do altar. Então Elias orou uma oração simples, mas cheia de fé. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo e fiz todas estas coisas por tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste voltar o coração deles para ti. E antes que a oração terminasse, o fogo caiu do céu. Uma chama poderosa consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras do altar, a água e até o pó do chão. Ao verem aquele poder avassalador, o povo caiu com o rosto em terra e gritou em uma só voz: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Depois da demonstração de fogo e poder, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo e orou novamente. Desta vez, ele orou pela chuva. E o céu, que esteve fechado por 3 anos e meio, começou a se transformar. Nuvens escuras se formaram, o vento soprou forte e uma chuva abundante finalmente caiu sobre a terra sedenta. A seca terminou. Deus havia mostrado ao povo, de forma incontestável, que só Ele é o Senhor do céu e da terra. Mas a jornada de Elias nos ensina algo ainda mais profundo. Mais tarde, fugindo da rainha Jezabel, exausto e solitário, ele aprendeu que o poder de Deus não está apenas no fogo que consome, nem no vento impetuoso, nem no terremoto que abala montanhas. O poder de Deus se manifestou a ele na voz mansa e suave, que fala diretamente ao coração, que conforta na solidão e renova as forças na fraqueza. A história de Elias nos lembra que, mesmo em meio à dúvida, ao medo e à solidão, Deus sempre está presente. Porque o fogo do céu que responde à oração é grande, mas maior ainda é a fé que o invoca e a presença constante de Deus que nos sustenta a cada passo. Eu sou Elias, servo do Deus vivo, e a mensagem que ecoa através dos séculos é esta: enquanto houver fé no coração de um justo, o fogo de Deus nunca se apagará. Obrigado por assistir. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam o poder do Deus de Elias.